Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Samuel Macedo, Cristo em cada verso. Eu quero trabalhar com vocês sobre as parábolas de Jesus e quero começar hoje com a parábola do semeador, baseado no livro do evangelista Mateus, no capítulo 13, do verso 1 ao 23, mas não vamos trabalhar todo o verso e sim fazer uma comparação sobre as respostas de Jesus e trazer essa aplicação para o dia de hoje. Estamos com a nossa Bíblia aqui, abram as suas Bíblias também, sejam como os bereanos, vamos lá? Nós precisamos começar compreendendo que Jesus ele não contou essa parábola para pessoas curiosas, né? Apenas. Ele contou para uma multidões religiosas, gente que frequentava cultos, gente que ouviam sermões, gente que diziam seguir o Messias. E ele fala algo assustador: nem todos que ouvem a palavra pertencem ao reino. E essa parábola não é sobre agricultura, é sobre a eternidade. Hoje, Cristo está examinando o nosso coração. E nós vamos começar a partir do verso 19, onde diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente, vamos começar no 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. O solo na beira do caminho foi pisado tantas vezes que ele ficou impermeável, chovia, podia chover e a água não entrava. E hoje há pessoas assim dentro da igreja. Ouvem sobre a graça, ouvem sobre a cruz, ouvem sobre arrependimento, mas nada quebra o seu coração. O coração deles estão fechado. E o texto diz algo tremendo: o maligno arranca. Não há luta interna, não há batalha, não há resistência, porque o coração ele nunca se abriu. Cuidado com a familiaridade espiritual. A repetição do evangelho pode produzir arrependimento ou endurecimento. E se hoje você ouve e não sente peso algum, isso já é um sinal perigoso. Já pensou alguém que ouve a mensagem do evangelho e não houve arrependimento, não sente aquele peso da mensagem? Isso já é um sinal muito perigoso. No verso 20 e 21, vai falar assim: quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Recebeu a palavra com alegria, mas não teve raiz. E aqui está o cristianismo da emoção. Aplaude o sermão, chora na música, promete mudança, ergue as mãos nos louvores, mas nunca desce à profundeza do arrependimento. Não houve cruz interna, não houve a morte do ego, não houve um novo nascimento verdadeiro. E quando a perseguição chega, quando a pressão aumenta, quando seguir a Cristo custa algo, abandona. Porque fé sem raiz é uma fé temporária, ela não é uma fé salvífica, é uma fé emocional. A conversão verdadeira, ela resiste à prova. Ela persevera no silêncio, ela permanece na dor. E eu digo, se a sua fé só funciona em ambiente favorável, a sua fé ela não é bíblica. Em Mateus 13, 22, diz assim: quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutíferas.
Os cuidados dessa vida e o engano das riquezas a sufocam. E aqui está o solo mais perigoso. Por quê? Porque não rejeita a palavra, não abandona a igreja, não se declara contra Cristo, mas também não entrega tudo. É um coração ocupado demais para Deus. E Jesus diz: sufoca. A agenda substitui o altar, o dinheiro substitui a dependência, a distração substitui a devoção e a fé vai morrendo sem escândalo, sem drama. Ela vai apenas morrendo, definhando. Irmãos, o mundo não precisa tirar vocês da igreja. Ela só precisa roubar o seu foco. Cuidado com o cristianismo confortável. Ele não produz fruto eterno. E aí vem o bom solo, no verso 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse frutifica. Aqui está a diferença. Não é perfeição, é perseverança. Não é aquela emoção constante que precisa de combustível, mas sim fidelidade contínua. O bom solo, ele ouve, ele entende, ele guarda e produz frutos. O fruto de arrependimento, fruto de santidade, fruto de amor, fruto de transformação real. A evidência da conversão não é o passado, é o presente. Quem nasceu de novo permanece. Quem foi regenerado não vive como vivia antigamente. E eu quero que vocês entendam que isso não é esforço humano, é puramente obra do Espírito Santo. Mas aqui está a esperança gloriosa. Nenhum de nós nasceu em bom solo. Ou nenhum de nós nasceu como bom solo. Todos nós éramos endurecidos, todos nós éramos superficiais, todos nós éramos divididos, mas o Evangelho não é apenas semente, mas é o poder transformador. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um novo espírito em vocês. Deus não apenas lança a palavra, Ele muda o coração. O milagre da salvação não é ouvir, é ser transformado por dentro. Cristo, ele não morreu para produzir ouvintes apenas, ele morreu para gerar frutos eternos. E hoje, neste vídeo, há 4 tipos de coração ouvindo esta mensagem, mas só um produz vida eterna. Não se examine pelo que você sente. Não se examine pelo seu sentimentalismo. Examine-se pelo fruto que você produz. Você persevera? Você luta contra o pecado? Você ama a palavra de Deus? Você permanece quando ninguém está te vendo? Ou somente vive de aparência? Quando sai na rua, faz as coisas certas, mas quando está dentro de casa, dentro das 4 paredes, no secreto, onde só está você e Deus, você permanece. Porque no fim não importa quantas vezes você ouviu o Evangelho, importa se ele transformou você, importa se ele transformou a sua vida, importa se ele transformou a sua vida e a vida dos seus que estão ao seu redor. Hoje, o semeador está lançando a palavra outra vez. E a pergunta final é: que tipo de solo você é? Meus irmãos, fiquem aqui com essa reflexão. Que tipo de solo você é? Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.